Então, eu tinha 21 anos, na verdade estou fazendo 40 anos agora, cara, é um aniversário até interessante. Quantos anos você tem, Tuti? Eu tenho, é um presentão de aniversário. Eu tenho 24. Então, é quase a sua idade que ele teve a experiência. Quase o dobro. Vamos torcer aí. Eu tive com 21, cara. Nessa época, o que eu era? Piloto de caça. Eu tava voando lá em Natal. Cara, piloto de caça, velho. Eu tava voando Chavante lá em Natal com 21 anos. Eu sou muito precoce porque minha mãe era professora, não tinha com quem me deixar, eu comecei na escola muito cedo. É mesmo? E aprendi muito. Eu sempre fui muito estudioso, eu gostei de estudar desde criança. Esse caça chegava a que velocidade? Ele era subsônico, né? Não era o Chavante Tá. subsônico. Né? Mas chegava a 800 por hora, 900 por hora, uma coisa assim, bem interessante, né? É um voo interessante. E a gente começamos nesse treinamento. Mas naquele momento, era um momento crítico da minha vida. Eu senti que era uma decisão crítica, sabe? Isso a gente vai entendendo depois, porque tem relação com as nossas vidas anteriores. Aquilo que a gente fez e o que eu estava fazendo naquele momento e o propósito da minha vida. E aquela crise, eu comecei a perceber que eu ia ter um acidente. Mas minha mãe sonhou, eu já estava sabendo, aliás, desde 12 anos de idade, você quer saber? Eu tinha a intuição de que eu ia... Deixa eu ir aqui pra Fabi. Tá. Eu tinha a intuição de que eu ia morrer aos 21. Intuição, né? Alguma coisa... Eu falei para minha mãe, ó, não fica muito assim não, porque eu vim aqui só para essa minha passagem, é só 21 anos, depois eu venho depois para continuar o resto das coisas. Tranquilo, mamãe ouvir isso do filho. Nossa, cara. Tua mãe ficava assustadíssima. Mas a minha ficou também, mas a minha mãe é uma pessoa muito espiritual, né? Tá. Então, espiritualizada era, né? Que ela já é falecida. Mas como que ela entendeu isso? Que era uma Não, premonição? meu filho, imagina, não sei o que. Eu falei, não, mãe, se eu tiver que fazer a minha tarefa até os 21 anos e resolver a minha tarefa até os 21 anos, vai ser 21 anos que eu vou viver. A gente vai ter 21 anos para viver juntos. Isso não te dava tristeza? Isso não me dava tristeza, cara. Sério? Isso não me dava tristeza. A minha sensação do que... Desde que eu nasci, sempre tive essa coisa. E eu via espírito desde criança. Eu era um cara que... É o Sexto Sentido, aquele filme lá. I See Dead People, né? Aquele negócio. Então, eu sabia que eu não acabava. Eu não tinha medo de morrer, nunca tive medo de morrer, porque eu sabia que eu não era só esse corpo e que eu não ia acabar. Isso eu sempre soube. Ninguém precisou me contar isso desde criança. Então, eu sabia que essa passagem aqui tem que ter um significado, tem que ter alguma coisa, você vai fazer alguma coisa dentro da fieira das suas vidas, né? Certo. E a intuição que eu tive foi essa. Mas isso não me deu tristeza, não. Isso me deu, assim, um senso de urgência, sabe? Tipo, preciso fazer tudo que eu tenho que fazer em 21 anos, afinal de contas, agora meu prazo é pequeno. Só isso que me deu naquela época. E aos 21 anos eu comecei a sentir a proximidade dessa morte, né? Aí a sensação não era boa, não. Aí a sensação não era boa, aquela proximidade da morte, uma pressão muito grande, sabe? Você sente que você vai fazer um atendimento de coisas suas do passado. Então aquele atendimento ele tem uma carga, ele tem uma pressão. E eu sabia tudo, eu sabia o dia do meu acidente. Eu sabia, até a hora, poucos minutos antes, eu sabia que eu ia ter aquilo. Aí as pessoas falam assim, por que você não evitou? Tem certas coisas que a gente sabe que a gente tem que enfrentar. Quanto mais a gente adia um problema, ele não fica melhor, ele fica mais difícil depois. Então eu resolvi enfrentar. Mas foi uma pessoa querida que te chamou, não foi? Foi. Na verdade, eu falei assim, esse dia eu vou ficar quietinho, não vou sair de casa, porque eu já sei que alguma coisa pode acontecer. Aí uma pessoa muito querida falou, cara, hoje é dia do meu aniversário. Eu falei, vem no meu aniversário. Eu falei, eu saí, vai dar Caramba, vai ser o dia do negócio, né? Vai ser o dia do acidente. Sempre tem um evento, né? Sempre tem um evento. Aí eu fiquei assim, falei, vai ser no dia do aniversário da pessoa, a pessoa não vai esquecer mais isso, né? Também é uma coisa, se ela estiver escutando. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou. Aí eu fui. E sabia que ia rolar. Tive um acidente, o acidente foi interessante, porque Natal tem 3 grandes avenidas. Naquela época, a terceira grande avenida não terminava numa rua pequenininha, porque sabe como é que é essas nossas coisas de obra política? A rua não acabava. E quem estava vindo, né? Eu já tinha passado uma vez por ali, mas eu tinha esquecido. Quem está vindo naquela avenida não sabe que ela acaba ali. E de noite, né?
eu descendo a avenida, quando eu cheguei perto é que eu percebi, tentei frear e tal, e bati nos trilhos de trem, e ali fiz uma fratura exposta na perna esquerda. Cara. E caí, com a fratura exposta, aquela coisa toda. Aí veio alguém, por sorte, veio logo alguém com a Fiorino, me pegou e levou para o hospital. Fui atendido no hospital no INSS, isso era de sábado para domingo, e eles tentaram limpar lá a ferida como deu, do jeito deles lá. E na segunda-feira é que eu fui transferido para o Hospital da Força Aérea. Quando chegou no Hospital da Força Aérea, que eles foram limpar, eles falaram, cara, esse cara está muito contaminado. Esse cara já está com uma contaminação, a contaminação virou septicemia, quer dizer, infecção generalizada. Bota esse cara no avião e manda para o Rio. Claro, porque na pior das hipóteses, a responsabilidade pela morte do cara, já pensou? Vamos levar para o Rio, pelo menos tem mais estrutura. Aí me levou para o Rio, isso foi na terça-feira de manhã. Eu fui movido na segunda-feira de manhã para o Hospital da Força Aérea. Na terça-feira de manhã eles me puseram no voo e aí eu fui para o Rio. Cheguei no Rio às 11 da manhã, mais ou menos, e eu estava me segurando para não entrar em coma. Eu estava sentindo que aquela coisa da infecção generalizada vai tomando conta de você. Eu falei assim, eu vou entrar em coma. E aí... Só um detalhe, você enquanto piloto, você também, como vocês trabalham com Força G, você também tem uma noção melhor quando é que você vai perder a consciência, não tem uma isso? Noção muito clara. O piloto tem isso. A gente tem treinamento, né? A gente tinha um treinamento, inclusive eu tenho uma condição até muito favorável à hipóxia, né? A ausência de oxigenação cerebral. O ser humano, isso é uma das coisas que causa você entrar em coma, né? Tá. Você vai entrando em hipóxia. E eu demorava para isso aí. Os seres humanos, de uma média de 30 segundos, para entrar em hipóxia, demorava 140 segundos. Esse era o tempo que eu teria para tomar uma decisão caso o meu oxigênio acabasse e eu tivesse numa altitude muito grande, porque os aviões não são pressurizados. Tá certo? Então você tem que saber disso. Aí eu tinha essa noção. E aí eu fui me segurando, então fiquei observando e tentando me manter lúcido, né? O máximo que eu pude. Eu me lembro que as últimas coisas que eu fui a última coisa que eu fui perdendo os sentidos gradativamente, mas o último sentido que eu perdi foi o sentido da audição. Lá longe, você fica ouvindo as pessoas lá longe, daqui a pouco sumiu, acabou. Perdi o contato com o mundo físico. Aí começa a experiência da quase morte. Aí o que acontece? Naquele momento, assim, dá um silencião gostoso. Bom. Silêncio muito bom. E aquele silêncio bom, e ao mesmo tempo começou uma revisão. Mas uma revisão contra o tempo, sabe? Daquele momento para trás, em tudo na minha vida, tudo que eu pensei e senti. De trás para frente? De trás para frente, tipo cara. Benjamin Button. Tipo Benjamin Button. E assim, em fast rewind, né? Não é rápido, mas você consegue absorver. Você absorve tudo. Nossa. Você vê tudo e você vai contabilizando. Não é só absorção. É como se fosse uma contabilidade, entendeu? E aí eu fui vendo que nos meus encontros... Mas era uma sensação boa? Vendo tudo Não, isso? A sensação na hora é uma sensação de muita seriedade. Ela não é ruim. É tipo assim, você está totalmente focado naquilo ali, no hiperfoco. Sei. Sabe? Totalmente focado. Nem bom nem ruim. Você tá... Nem bom nem ruim. Você está grudado assistindo o jogo final do campeonato. Ah, tá. Entendeu? É mais ou menos... Se você piscar, você perde algum lance. Se você piscar, você perde um lance. Tá. Então, aquele negócio eu fui vendo, poxa, percebendo que eu estava perdendo as oportunidades de encontro com as pessoas. Esse plano físico, esse mundo físico, é uma oportunidade de encontro. Agora eu encontrar você, agora eu tenho que dar valor a esse encontro. Agora, né? O agora, o momento, ele fica mais importante. Ele fica muito mais importante. Eu falei, nossa, eu estou desperdiçando. Eu não, sabe, eu encontrei tantas pessoas e comecei a ver as relações que eu tinha com aquelas pessoas e como eu banalizei os meus encontros. E eu falei, nossa, perdi muito tempo. Aí quando chegou no final dos 21 anos lá, fiquei meio reflexivo assim, poxa, eu desperdicei bastante tempo. E ao mesmo tempo que eu tive aquela sensação, logo eu percebi que eu não estava sozinho, sabe? Que junto comigo tinha mais gente assistindo a mesma coisa que eu, né? Junto comigo, naquele mesmo estado, tinha duas outras consciências, assim. Aí a minha consciência foi expandindo, eu fui ficando mais inteligente, com mais percepção, com mais lucidez, com mais visão de conjunto sobre a minha vida e as coisas que eu tinha feito. E aí eles falaram, pô, a gente está muito satisfeito, na verdade, ao contrário do que você pode imaginar, com tudo que você fez até aqui. A gente quer saber, você quer continuar vivendo
ou você quer morrer, quer dessomar de vez? A voz era não tinha voz. Era direto na tua cabeça. Imagina o seguinte, você vai falar alguma coisa, antes de falar tem uma ideia. Essa ideia, imagina que nós dois estivéssemos conectados nessa ideia, não em palavras. Tá. E aí o que você vai falar e o que você vai sentir, eu já estou sentindo. Entendi, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Entendeu? É uma coisa assim, uma conexão profunda. Então, as ideias, como a gente chama, vêm em bloco. Sabe? Aí eu entendi em bloco. Tipo assim, ó. Aí eu... Agora um detalhe, essas consciências aí, elas eram o que a gente chama de amparador, o ser de luz, né? Sim. Você chegou a identificar quem eram elas? Hoje eu sei quem é. Hoje eu sei quem é. Porque só um detalhe, Vilela, que é um caso raro do caso... Tem uma imagem aí, ela representa um pouco... A gente pegou bastante imagem de representações, né, do que o pessoal descreve. Depois coloca outras aí também para ver. Sim. Aquelas que a gente gerou também por inteligência artificial também. É legal. Fale. Representa. O caso, a pessoa atravessando um túnel de luz que representa você passar uma outra dimensão. Ou é uma luz no meio de nuvens também, às vezes as pessoas falam, né? Mas é o fato de você a passar. Luz, mas eu não vi esse túnel. Só a luz. Só a luz. Essa minha experiência, ela não teve questão visual nem auditiva. Era muito transcendente. A gente estava assim, numa coisa muito essencial. Era uma conexão essencial, que a gente chama de mental, sabe? Essência é essência. Não tinha visão, não tinha palavra, não tinha nada. E a gente conectado assim. E aquela expansão. Aí eu falei, nossa, aquela experiência foi tão impactante que aí ele perguntou assim, vem cá, você quer continuar vivendo ou morrer? Eu falei, eu vou lembrar disso aqui. Se eu lembrar de tudo isso que eu tive aqui, essa revisão e o que nós estamos falando aqui, vale a pena voltar. Senão, você que me diz, o que é melhor? Ele falou, então tá bom, vamos voltar. Você vai lembrar. Porque foi uma pergunta muito inteligente. Né? Você quer morrer? Eu vou lembrar. Se eu não voltar a lembrar de nada... Não faz diferença, né? Mas assim, se eu vou lembrar de tudo isso aqui, você vai lembrar. Agora, um ponto que eu acho interessante frisar no caso dele é que quando a gente falou muito na outra vez que eu vim aqui sobre experiência fora do corpo, né? Então, esse ser de luz, essas pessoas que se conectam com a gente, em geral, a gente percebe que são pessoas que já faleceram, que têm um nível de maturidade maior, que tem um nível de equilíbrio maior. Mas, pelo que eu me recordo da tua experiência, né, Djalma, essas duas pessoas que estavam com você, elas não estavam mortas, elas estavam vivas. Elas estavam fora do corpo. O que é um caso raro, porque não é que ele encontrou um espírito desencarnado falecido. Isso é muito diferente mesmo. Porque normalmente você espera encontrar pessoas que já viveram, estão numa outra experiência, ou anjos, ou outra coisa. Isso. Não pessoas que estão vivas ainda. Então, conta isso aí. Só que são pessoas... Qual será a explicação para isso? Não, aí são pessoas que estão num outro estágio da vida. Estão no final das suas fieras, entendeu? Eles são assim, já estão... Muito mais evoluídos. Muito mais evoluídos. A gente dá o apelido... Aliás, esse apelido vem dos espíritos. Os espíritos chamam de serenões. Seres? Serenão. Um cara serenão. Super sereno. Ele é muito sereno. É de uma tranquilidade, de uma serenidade, de uma, sabe, um silêncio estruturante que é impactante você interagir com isso, entendeu? Então, naquele momento, e essa consciência, ela era viva e morava no Chile. Ela já dessomou, mas ela já morreu. Mas ela morava no Chile nessa época. E um outro, que era uma pessoa que era muito conhecida nossa, muito amiga nossa, que já faleceu também. Naquela época. Em 2015. Sei. Entendeu? Mas eu só vim a entender isso muito tempo depois e reconhecer. Eu achei que era espírito. E aí fui vivendo, fui reconhecendo e continuei pesquisando e fui reconhecendo as energias, até que um dia eu cheguei perto da casa dessa pessoa. Aí você vai dizer assim, você tocou na porta e entrou. Não toquei na porta e não entrei. Respeitei, assim, não me senti convidado, eu respeitei e não bati na porta. Mas eu sei qual é a casa, sei onde que morava, era um ex-arquiteto no Chile, uma pessoa que deveria ser muito avançadinha, entendeu? E qual era super foi avançado. O impacto na tua vida? Na minha vida, isso foi um impacto muito grande, em vários aspectos. Primeiro aspecto é isso que ele falou. Acho que o primeiro é responder a pergunta se existe alguma coisa além disso, né? Já você tem certeza. Não só certeza, como aquilo deu uma tranquilidade quanto à morte. Impressionante, perdi o medo de morrer. Claro. Você perdeu o medo de morrer, perde um monte de outros medos. Claro.
Entende? E a relação com a vida, ela muda muito, entendeu? E a partir daí, o tal negócio, você viu que eu sou amputado. Nunca tive problema com isso. Eu não coloquei, por exemplo, se eu ia ter 3 pernas, 4 braços, nada disso ficou relevante naquele momento. Olha que interessante. A condição de viver é muito mais importante. Então isso me preparou, essa experiência, ela tem um bloco de coisas que mexe dentro da gente, que eu demorei muitos anos digerindo. São 40 anos e até hoje, quando eu conto, eu recupero coisas que são importantes para mim. Então, às vezes, você vê alguns segundos podem significar muita coisa numa experiência, dependendo da intimidade que você tem com aquela consciência, porque eram consciências que eram muito próximas minhas, então você tem uma intimidade, ela tem um acesso à sua intimidade tal que aquilo mexe na sua estrutura, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma noção, depois disso eu passei 3 meses internado, eu tive 9 cirurgias, emergência, eu tive tudo que você pode pensar. Se eu te contar o tipo de curativo que eu tinha que fazer todo dia, você vai ficar horrorizado. Então, mas desculpa. Aí eu vou te dizer, sofrimento zero. Pô, mas como que pode isso, Djalma? O estado emocional, ele era um estado muito positivo. Então, todas essas coisas que você vai passando, a sua relação com aquilo muda. Entendeu? Eu vou começando a compreender por que daquilo, entende? Em vez da gente ter uma reação negativa em relação às coisas, aquilo vai... Por exemplo, eu aprendi a dominar a dor por causa disso. Entendi. Djalma, só um detalhe pra gente voltar. Então, você passou por esse encontro com esses seres, né? Seu estado de coma foi o que? Foi uns 18 horas. Aí quando você voltou... o médico falou, 22 horas, se eu passasse de 22 horas, como era insuficiência renal, gangrena gasosa, septicemia de gangrena gasosa, na literatura não tem ninguém que viveu. Até hoje, não tem ninguém assim. O cara foi ali, ele teve septicemia de gangrena gasosa, ele sobreviveu. Então, a gente pode procurar na literatura, que é difícil. Gangrena gasosa é um Clostridium, é uma bactéria muito agressiva. Se ela entrar no sangue, é muito difícil a pessoa conseguir se recuperar por causa do rim. Entendeu? Você fica envenenado de um jeito que é difícil da pessoa se recuperar. Mas como é que eu me recuperei? Difícil de explicar. Entendeu? E você, Rosana? Não, desculpa, só... Claro. Mas você teve você teve essas 18 horas, mas conta aquela questão de você já voltar sabendo que era o nome da pessoa. Sim, não. A questão do pós, tem umas coisas muito interessantes de contar. É que aí, olha só, isso foi o início da experiência. Se você entender que isso, a volta da experiência, ela é muito importante. Impactante. O que acontece? Passou 18 horas, mas eu não sei o que aconteceu nessas 18 horas. Mas no retorno eu estava num estado de expansão, assim, expansão muito grande. Como se fosse, o povo chama de nirvana, de samadhi, né? Um espaço, você tem aquela coisa como se você fosse o cosmos. O nosso microcosmos entra em contato com o macrocosmos. Todos nós temos essa possibilidade. E aí dá aquela sensação de expansão. E aí, só que como eu estava voltando para o corpo, eu não tinha noção disso naquela hora, eu fui reduzindo e de repente eu era o planeta Terra. O escopo de percepção era o planeta Terra. Se eu quisesse saber o que eu quisesse sobre o planeta, sobre a história para frente, para trás, eu conseguia saber. De repente eu era o hospital. Aí eu vi que meu pai não estava no hospital, mas eu sabia o que meu pai estava fazendo, sabia o que meu pai estava pensando, sabia o que tinha acontecido no hospital, sabia tudo o que tinha ocorrido na cirurgia, sabia qual era o quarto que a minha mãe estava, sabia o ramal do quarto que a minha mãe estava, guardei o ramal do quarto que a minha mãe estava, tá certo? E aí, sabia o que a minha mãe estava sentindo, o que ela estava pensando, já vou te explicar o que ela estava pensando, e aí fui reduzindo, de repente eu era o quarto, meu quarto. Aí lá estava o Barreiros. Ninguém me falou o nome do Barreiros. Eu descobri o nome do Barreiros, eu sabia que ele tinha uma família, sabia que ele tinha cachorro, sabia o que ele estava pensando, sabia o que ele estava preocupado, sabia que ele não queria que eu acordasse, nem que eu morresse na vez dele. Se eu acordasse, ele ia ter que contar para mim que eu estava amputado. Se eu morresse na vez dele, também era todo mundo tentando salvar aquele paciente e morreu na mão dele. Entendeu? Normal. E aí, quando eu encaixei, aí eu
tomei uma forma humanoide assim e encaixei no corpo, né? Aí encaixei no corpo uma paz estrutural, uma coisa assim, sabe? Uma das coisas mais assim impressionantes no retorno para aquilo ali. Aí eu senti o Barreiros levantar. Eu estava numa UTI isolada, porque por causa da gangrena gasosa não podia ter contato com outras pessoas. Para você entrar e sair tinha que tomar banho no meu quarto, para você ver como é que era o problema do nível da contaminação. E aí o Barreiros levanta, quando ele vem andando na minha direção assim, que ele está quase chegando na cama, eu falo, Barreiros. Aí ele tomou um susto. Ué, como é que esse cara sabe meu nome? Eu não podia saber o nome dele, né? Eu não conhecia. Aí eu falei assim, aí ele veio, chegou perto da cama assim, falou assim, sabe o que é? Eu falei, sei. Aí que eles precisaram, eu falei, eu sei. Não deixei ele falar. Fica tranquilo, eu sei de tudo. Eu preciso falar com a minha mãe. Ele falou, ela está aqui no hospital. Mas eu não sei qual é o ramal, eu sei. Pega aí o telefone. Disca. O ramal é tal. Então, para você ver como é que a experiência ela é impactante, né? Ele estava em coma. Como é que alguém acorda sabendo o nome do cara que tá te cuidando de você? O sentimento dele, tudo que tá passando. Sabendo que já tinha perdido uma perna, sabendo onde é o ramal onde a mãe tava. Você fala, como é que alucinou com o ramal certo? Não. Com o nome certo do cara. Não tem como, né? Aí minha mãe atende. Aí liga do lado da minha mãe e atende. Quando a minha mãe atendeu, qual que era a preocupação da minha mãe? Eu era piloto de caça, ela teve que autorizar a minha amputação. Ela falou, vai que ele acorda, ela só egoísta, tinha que deixar ele morrer, que não sei o que ela. Essa era a preocupação da mamãe. Poxa, que decisão, aí eu peguei a telefone e falei assim, mamãe, muito obrigado. Muito corajosa a sua decisão de fazer a minha amputação e muito obrigado, você estava totalmente certo. Você vê. Aí dá um alívio. O alívio da minha mãe, instantâneo naquilo ali, entendeu? Falei, muito obrigado, mamãe, você tá tudo certo. Ela falou, você tá acordado, meu filho? Eu tô acordado, então vou aí. Aí ela desceu, foi tomar banho para vir. Aí tudo começou. Mas a partir dali, eu comecei a valorizar demais as relações humanas. Então minha vida mudou assim, completamente. Eu resolvi pesquisar também para entender melhor o que era aquilo. Né? A minha capacidade sensorial era grande, mas ela aumentou muito. E a minha capacidade cognitiva também, de entendimento, de memória, de compreensão das coisas acelerou muito. Eu fiquei muito mais expandido e acelerado como aquele estado. Não é que eu fiquei mais, eu era. Só que o meu cérebro ganhou. É como se fosse assim. Aquilo ali era a minha essência. Sei. Só que aquilo turbinou meu cérebro. Entendeu? Deu mexeu com um monte de coisa no meu cérebro. Agora, para você ver, né, Vilela, a questão, como as experiências elas vão meio que abrindo caminhos para a gente poder entender sobre a vida, a existência e tudo mais. O Djalma, né, como a gente conhece, ele tem uma amizade, ele mesmo fala que ele já teve, depois disso, memória de vida passada que tem relação com a experiência de quase morte. Porque essa gangrena só acontece em época de guerra. Acontece em época de guerra. Não tem essa infecção, não tem como ele ter tido. Só em época de guerra. Só em época de guerra. Entendeu? Esse é um troço de guerra. E isso é muito interessante você falar. Até comum, né? Eu acho. É muito comum na guerra. Fora da guerra, até incomum. É incomum. Não acontece gangrena gasosa toda hora. Então é um troço esquisito acontecer comigo, né? Então, eu tenho um holopensene disso. A vida crítica minha... Conjunto de ideias. Tem várias coisas, mas a minha vida crítica, 2.300 anos atrás, eu era um general cartaginês. Caramba. E isso modificou muito, né? Esse processo deu origem a uma fieira de vidas resolvendo tudo isso. Dentro desse momento, esse momento é uma das resoluções de tudo isso. Para você ter uma ideia, esse general cartaginês, numa batalha, morreram mais de 100 mil pessoas. Mas 100 mil não, 70 mil pessoas, que é um número bem naquela época, altíssimo. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, a gente tem responsabilidade. Resgate, né? E a gente começa a fazer os resgates. E acessar, né? E você participou do Fantástico, né? Num quadro... Como que foi esse? Pô, tu é bom de pesquisa, cara. Quando foi? Isso foi década de 90. Foi década de 90, naquela época. Sim, cara, eu devo ter assistido isso e cagado de medo, porque o Fantástico tinha umas matérias, velho. Isso não, que eu acho que não daria medo. Mas não tinha umas coisas meio... A mulher que... Eu lembro isso, cara. Eu lembro
lembro de cagando de medo. Era uma mulher vestindo branco. Ela tava na estrada, parava o carro, levava até um acidente. O cara via que ela tava lá dentro. Quando ele olhava, ela não tava mais. Eu ficava, meu Deus! Quando meu pai tava viajando de carro, eu falava, não, para, se uma mulher para. Cara, eu ficava. Eram umas matérias de ET, Linha né? direta também tinha. Linha direta, mas Linha eu direta. lembro mais do Fantástico, as do matérias do Fantástico. sobrenatural. O assim. Fantástico. Então você gostava teve lá, dessas então, como eu foi? tive lá. Não, foi. Naquela época, a gente estava no Rio de Janeiro. Você tinha quantos anos? Quando eu fui no Fantástico, eu devia ter uns 30 e poucos anos. Ah, tá, bem depois do- bem depois. Era uns 8, 9 anos só Tá. depois do Novinho, acidente. nem tinha barba ainda. Não, É. não tinha barba ainda. Então, foi... Cara, uma experiência interessante, né? Porque é legal a gente poder distribuir isso. Claro. Né? Parece que, né, é quase que uma tarefa. Alguém tá A gente- assistindo a gente falando, cara, eu já passei por isso. É um- E ainda bem que tem alguém que Exato. passou por algo a parecido. pessoa ouvir. E naquela época era muito importante, por quê? Porque as pessoas morriam de medo, que nem você está falando. E se eu falasse sobre essa experiência em especial, porque eu não falei. Tá. Ah, não Pro tinha- médico, para médico, para as pessoas, eu não podia falar, cara. Por quê? Se eu falasse isso, os caras iam achar que eu tava maluco. Ah, eu te Imagina dá uma injeção aí que ele tá alucinando. Não, eu falei que eu peguei a ideia do negócio, que eu peguei Tá. a ideia da coisa. Então eles começavam a brincar comigo. Os médicos brincavam muito comigo. Falavam, isso aí é coisa da anestesia, que da anestesia. Mas o cara, como que foi a anestesia se você acordou ali? Aí teve uma outra também, numa das cirurgias que eu fiz, foram várias cirurgias, teve uma que eu saí e vi o tênis em cima do. Ah, esse episódio é fantástico. Em cima do hospital, sabe? Descolei e vi cima- o tênis. em cima da onde? Em cima do corpo, telhado do hospital. Do telhado, não em cima do Falando armário. em tênis, Do né, você vê que telhado. tudo meu tem tênis. Um pé de tênis, não era meu, não. Aí, Em cima do Em cima do telhado. telhado. Da E base, aí, da você base aérea. foi confirmar depois se tinha? confirmar, não, o cara trouxe o tênis. Ah, para. Não, você chamou como é que Chamei chamou? o cara Para. e o cara foi lá e o cara trouxe o tênis. Aí Cara. fica difícil É. de dizer que aquilo foi só uma Alucinação. expansão. O médico até falou, né? Não, se você trouxesse tênis, eu vou ficar perturbado. Sério? O médico falou. O médico todo... Aí ele chamou o Mas só- ajudante, o cara foi lá, achou o tênis exatamente Só como ele que ele- escreveu. Eu queria que o Sacani que fosse buscar o tênis, porque ele é todo cético, não era que tem nada. Aí o Sacani fala, agora... Ficou difícil. Né? Então, essas situações. E a gente brincava muito. Era um clima de brincadeira. Naquela época, a gente ou brincava ou morria de medo. Lembra como é que era? Era assim que a gente se lidava com isso. Exato. A evolução disso foi muito boa. Hoje a gente poder falar disso com uma certa tranquilidade e as pessoas não se aterrorizarem, nem acharem que a gente pirou, nem nada. E a gente vai entendendo, vai entendendo a vida melhor e entendendo o que a gente está fazendo aqui nesse planeta melhor, entendeu, cara? Isso é muito importante. Com certeza. A gente entender as nossas funções. Hoje você está fazendo. Isso deve ser parte da sua função aí, né? É minha missão É a aqui, sua né? missão, né, cara?